Fala galera, aqui é o Pinho. Hoje eu vou falar para vocês sobre a comparação de dois países com uma população similar, não em termos de número de população, mas com relação à faixa etária, histórico de saúde e tudo mais. A gente gosta de comparar o Brasil com países como a China. Não dá para confiar nas informações que a China manda, como de qualquer tirania. Se você pegar os números da Coreia do Norte, não dá para confiar no que a Coreia do Norte. Eu espero que todo mundo concorde com isso, certo? É questão de bom senso. Não dá pra gente comparar com Taiwan, Japão, Coreia do Norte, que tem uma população gigantesca, porém não teve um grande número de casos, porque eles seguem um protocolo diferente, eles estão contando de maneira diferente. Diferente do Brasil, Europa, América do Norte, praticamente todos os países aqui do Oeste, eles contam de maneira diferente. A gente está contando qualquer caso de morte com Covid é dado como morte de Covid. E existe uma grande diferença, certo? A gente está ignorando que problemas cardíacos mata, a gente está ignorando que câncer mata, e a gente está contando todo mundo que já vai morrer dessas doenças, que morreria exatamente no mesmo dia, na mesma hora, mesmo na ausência do vírus, está sendo contado como Covid. Então vamos comparar aí dois países com população similar. Muita gente falou mal da Suécia, porém agora a gente tem dados reais, certo? E a gente tem como comparar depois de 3 meses que o primeiro caso aconteceu. Se a gente pegar aí o caso do Reino Unido, que teve os lockdowns mais estritos, as leis mais absurdas que você pode imaginar, não é à toa que eles são recomendados aí pelo Neil Ferguson e o Imperial College of London, exatamente aqueles que se basearam os números de 1 milhão de mortes no Brasil até o final de agosto, que youtubers estão amedrontando as pessoas por aí, certo? O ruim desses predictive models é que eles não colocam em consideração muitos fatos novos que vêm aparecendo, que vêm surgindo, e não é à toa que esses números são muito errados, por 10 a 100 vezes menos. A gente vê aí o que eles estimavam para ter de mortes até o meio de maio, só na Inglaterra, 500 mil de mortes, não aconteceu nem no mundo todo. Então, esses números sempre estiveram errados. Então vamos lá, os números, vamos comparar aí. A Inglaterra, o Reino Unido como um todo, tem cerca de 66,6 milhões de habitantes. E o número de casos foram um pouco mais de 40 mil, 40.542 até ontem. Isso dá 60 mortes por 100 mil pessoas, certo? Isso é um cálculo que se usa muito em epidemiologia e dá para ter uma ideia aí do quão ruim é uma doença infecciosa ou não. Se a gente pegar aí a Suécia tem pouco mais de 10 milhões de habitantes e teve uns 4.500 casos. Isso dá 45 mortes por 100 mil habitantes. Você tem 60 mortes por 100 mil, onde teve um lockdown estrito, onde fecharam-se os negócios, fecharam-se as escolas, proibiram as pessoas de sair na rua. A polícia estava impondo o distanciamento social, dando multas para as pessoas, parando as pessoas de carro para saber para onde elas estavam indo, olhando se elas estavam usando máscaras. Até proibiram o sexo entre pessoas que não são da mesma casa. O que é, para você ver o absurdo que é a democracia, como a fragilidade da democracia de hoje em dia, que a gente acreditou até janeiro desse ano que ninguém era capaz de tirar essa sua liberdade. Praticamente todas as liberdades foram retiradas de você, assim, no estalar de dedos. Proibiram tudo, fecharam escolas, deixaram as crianças sem escolas, agora estão retornando. E tiveram bem mais mortes comparado pela população do que a Suécia. A Suécia teve o primeiro caso mais ou menos na mesma época aí, se você dar uma olhada e pesquisar, a diferença foi de poucas semanas entre o primeiro caso na Suécia e o primeiro caso na Inglaterra. Porém, a Suécia foi um dos únicos países que utilizou uma abordagem diferente, acreditou na ciência do próprio país. Todos os outros países estavam sendo pressionados contra a parede, porque vai ter 500 mil mortos só na Inglaterra, 2 milhões de mortos nos Estados Unidos. Se você não fizer nada, todas essas mortes vão estar sobre as suas costas, apesar de não ser a culpa do político da morte acontecer ou não. O vírus vai matar, não vai ter 0 morte, certo? Um vírus novo que vai surgir, ele vai matar pessoas e os mais vulneráveis vão ser
os que vão mais morrer são as pessoas mais idosas e as pessoas com outros problemas, com condição de saúde mais delicada. Então, na Suécia, as escolas continuaram funcionando para crianças até 16 anos de idade, as faculdades foram fechadas por um tempo, depois retornaram, os negócios não foram fechados, não teve assim negócios só essenciais. Eles recomendaram as pessoas ficarem em casa, saírem só para o necessário, mas a polícia não estava parando as pessoas na rua, nem perguntando para as pessoas para onde é que elas iam. O uso de máscara nem sequer foi recomendado, as pessoas usavam máscara se elas quisessem apertar a mão, se elas quisessem abraçar. Nos restaurantes, praticamente continuar a mesma coisa, certo? Então, a não ser pelo turismo, que foi fechado os aeroportos aí para boa parte dos voos, o país seguiu normalmente, certo? E esse país foi muito criticado no início dessa pandemia. Estimaram até que até dia 1º de julho, o próprio Imperial College of London, o mesmo que estimou aí 2 milhões para os Estados Unidos, 500 mil para a Inglaterra, estimou 96 mil para a Suécia. Se eles continuassem com as mesmas coisas, sem fazer nenhum lockdown, sem fechar escolas, sem fechar negócios. E olha aí o que é que eles têm até agora, 4 mil. Ou seja, você vai ter que ver de agora até 1º de julho, menos de um mês, você teria que ver aí 92 mil mortes mais ou menos, 91 mil mortes, o que com certeza não vai acontecer. Essa doença já está em declínio, já está mostrando declínio em todos esses países, por isso é que a Espanha não tem mais nenhuma morte, por isso é que a Itália está voltando, apesar de tudo que aconteceu. Eu já expliquei para você qual foi a realidade da Itália, que não foi aquele caso que todo mundo viu nos jornais. Os hospitais afetados realmente foram uma minoria de hospitais numa região específica da Lombardia. O restante dos outros hospitais estavam ok, estavam indo bem, conforme o programado. E o Brasil provavelmente nem saberia que tinha uma nova doença se ninguém soubesse da existência de Covid. Porém, você vê aí os governantes impondo cada vez mais leis estritas em cidades cada vez menores, o que não faz o menor sentido, e a gente está obedecendo. Porém, você vê a mesma galera que falou, fica em casa, salve vidas, que criticava quem sair de casa sem máscara, está saindo para protestar em milhares. Então, se essa pandemia realmente for real, eu não duvido da existência do vírus, porém o vírus não é pior do que qualquer outro vírus que a gente teve anteriormente. O mundo nunca parou por causa de SARS, o mundo nunca parou por causa de dengue, o mundo nunca parou por causa de Zika, por causa de chikungunya, nunca. A gente nunca parou por causa da gripe espanhola, ninguém se preocupa com a gripe espanhola hoje. Ninguém se preocupa com todos esses surtos virais que aconteceram no passado, ninguém se preocupa hoje. E aí está a prova, países que fecharam e países que não fecharam, justamente como os especialistas, os epidemiologistas que a Suécia se baseou. Eles falavam que talvez a Suécia tenha um maior número de casos no início, justamente porque as pessoas estão nas ruas para desenvolver essa imunidade de rebanho, porque elas estão expostas aos vírus. Os países que vão fazer lockdown, eles vão arrastar essa doença por mais tempo. Essa doença deveria atingir um pico em mais ou menos 2 semanas, 3 semanas, se a vida continuasse como normal. Mas como tem lockdown, todas essas medidas, isso pode se arrastar por 3 meses. E é tudo isso que políticos querem para realmente te fazer se comportar como gado. Existe a imunidade de rebanho e existe o que estão usando no Brasil e no mundo, que é o comportamento de rebanho, utilizando as pessoas como rato de laboratório. Na verdade, gado de laboratório. E as pessoas estão obedecendo justamente conforme o planejado, elas estão fazendo exatamente o que elas foram mandadas. E agora você vê aí um choque aí entre essas pessoas e os protestos. E não se engane, galera, o ser humano tem direito de protestar. Eu quero falar aqui que o que me motivou a falar sobre isso era justamente esse ataque às liberdades individuais. E uma das liberdades é de se manifestar de maneira ordeira e pacífica, o que infelizmente não está acontecendo sempre. Certo? É uma causa justa, porém está sendo manipulado e está sendo usado por ideologias políticas. Você sabe do que é que eu estou falando e não precisa mais eu me aprofundar nisso. O fato é que o vírus já se mostrou sendo não tão letal quanto se imaginava. Não era um risco. Você não vai morrer. O risco maior é com relação às suas liberdades, é com relação à democracia, é com relação ao que vai ficar daqui para frente, certo? Então, já foi mostrado aí que na Suécia
as pessoas atingiram um pico mais cedo, as pessoas contraíram mais rápido, mas era justamente esse o esperado, já que as pessoas estão nas ruas interagindo umas com as outras, o vírus vai se espalhar mais rápido. Porém, no final das contas, em 3, 4 meses, você vai ver mais ou menos os mesmos números percentuais aí na população em geral, que é mais ou menos 0,004% que o CDC falou que é uma morte a cada 25 mil infectados. E se você trazer para uma população mais jovem e mais saudável, esses números vão ser ainda menores. Então espero que você tenha entendido esses conceitos. Se você quer pesquisar um pouco sobre isso, dá uma olhada nos dados oficiais da Suécia, dados oficiais da Inglaterra, dados oficiais do CDC, Center of Disease Control dos Estados Unidos, do Instituto Nacional de Saúde da Itália. Isso não é segredo. A mídia não quer mostrar porque não convém para ela, né? Ninguém vai falar que a pandemia está em declínio. Não, é bom falar que tem 1000 mortes hoje. E isso vai atrair muito mais pessoas. As pessoas vão ficar apavoradas e pedindo mais. Qual é a contagem de mortes de hoje? Por favor, me fala aí, William Bonner. E esses caras são só atores, tá? Eles não são... Eles estão lendo, tem um teleprompter na frente deles, tem alguma coisa passando com a leitura. Nem a opinião deles é deles, certo? Eles estão lendo, eles são simplesmente atores. Então, não tenha raiva dos atores da Globo, não tenha raiva dos... Quer dizer, eu quero dizer jornalistas, tá? Não atores, que são atores também, né? E... é isso aí, galera. Essa pandemia já foi mostrada que é fake, certo? Você tem um risco maior de morrer de um acidente de carro do que morrer desse vírus, se você é jovem e saudável. E você não deixa de sair de casa de carro por causa disso. Então é isso aí, galera. Abra os olhos, se informe. A responsabilidade é sua. Valeu e até a próxima.